me sentindo no canto. Porque eu estou no canto. Ai, ai. Que dor de cabeça. A gente precisa conversar sobre os cheirinhos dos carros, gente. E especificamente para motoristas de aplicativo ou táxi. Precisa. Sei que vocês pegam muitos passageiros, rodam a cidade, suja muito o carro. O motorista que eu peguei hoje falou que lava o carro 3 vezes por semana. Gente. Entendo a necessidade da higienização. Agora, eu tô com uma dor de cabeça por causa do cheirinho do carro do Uber que eu peguei. Eu atravessei São Paulo. Fiquei morrendo de vergonha de pedir pra vir com a janela aberta porque tava muito calor. E São Paulo tá com esse problema de roubarem celular, né? Quebrar vidro ou invadir o carro pra pegar o celular. Então dá um medo deixar a janela aberta mesmo. Mas eu não estava suportando mais o cheiro. Começou a me dar uma moleza, um enjoo, uma ânsia. Aí quando tava chegando no meu bairro eu pedi pra abrir o vidro, mas já era tarde demais. Eu já tinha inalado por meia hora o cheirinho de capim cidreira. Só de pensar. Muita dor de cabeça, gente. Preciso tomar um remédio. Como é que eu vou falar agora com vocês com essa dor de cabeça? Tem entendimento hoje. A gente pode ficar só em silêncio. Já pensou a gente grava um vídeo pra ficar em silêncio juntos? Você põe um vídeo no YouTube ficar em silêncio. Vocês têm ficado em silêncio? Hoje eu fui dar um treinamento sobre gestão emocional. A gente fez uma sessão de mindfulness. E eu, surpreendentemente, o grupo de jovens, que eu fui dar um treinamento para Jovens Talentos de uma empresa, surpreendentemente todos relataram ter conseguido. Olha essa luz. O sol se põe bem aqui. Eu já nem pus luz extra. E eu fiquei surpresa deles terem conseguido. Eu tenho a sensação de que quando eu era mais jovem, mais agitada, né? E tanto em mente quanto em corpo. Ai, vai ser muito bom. Quando eu fico muito em silêncio assim, eu começo a ficar, acho que mais agitada de querer fazer algo. Precisa fazer um preparo pra ficar quieta. Chá de hortelã. Hoje, no treinamento de gestão emocional, com eles, saiu um pouco do script, né? Tinha ali um conteúdo para prepará-los melhor para lidar com questões emocionais dentro do ambiente de trabalho. E o conteúdo estava bem corporativo, estava bem formatado para que eles aprendessem instrumentos para se adaptar a esse contexto. E eu tenho um pouquinho de problema, por isso que eu prendo meu cabelo, porque senão eu não paro de mexer nele. Vou tentar parar e me concentrar. Foi meu reflexo. Seguimos sem roteiro e sem espelho. E eu tenho um pouco de problema com conteúdos assim, porque eles trazem muitos padrões. Eu sinto que eles respeitam um pouco a individualidade das pessoas,
E até que é natural, senão a gente não consegue escalar um treinamento como esse, a gente tem que ficar customizando, isso encarece, etc. Mas ao mesmo tempo eu fico um pouco sentida porque jovens talentos tendem a vir com bastante energia, bastante criatividade, essa forma de ser, né, de descobrir o mundo, de ser curioso, de ser investigativo, questionador. Tudo isso é muito bom, são características naturais de pessoas mais novas, adolescentes, jovens, adultos. Quando a gente traz treinamentos como esse, a gente vai formatando essa forma de pensar deles e padronizando. Por um lado, é importante para que eles consigam se ambientar no ambiente de trabalho. Por outro, você vai perdendo essas características únicas e valiosas para uma organização, que trazem essa criatividade, essa novidade, essa energia que as empresas precisam. E precisam, inclusive, reconhecer que precisam. Então, quando eu dou treinamentos como esses para jovens adultos, para jovens talentos, eu sempre busco compreender quem é a audiência, o que eles vivem, dificuldades, facilidades, e a partir disso e dos relatos que eles trazem, eu vou adaptando o material ao que eles estão trazendo. Eu particularmente gosto muito dessa forma porque a gente tem um roteiro de treinamento, a gente tem os pontos principais que precisam ser abordados, mas eu posso então respeitar quem está lá e a partir dos exemplos e das vivências trazer maior proximidade, maior identificação, maior conexão com o conteúdo. E hoje a gente fez isso. Teve um dos participantes me perguntou sobre a minha experiência, né? Que situação difícil eu tinha passado. Isso que eu tinha acabado de provocá-los a trazer, eles trouxeram tal, mas por serem mais júniores, não tem tantas vivências assim para eles aprenderem. Então eu achei essa pergunta dele muito legal, que conta dessa curiosidade, assim, que vem por aí? E eu contei de uma experiência do início da minha carreira e de uma experiência recente que acabou de acontecer comigo mês passado. Quando eu contei, eu pude me conectar com eles e essa juventude, né, de você se sentir muito despreparado, de você ter muita pressa, de você ser muito perfeccionista. E conforme eu fui descrevendo a Tamires de 8 anos atrás, eles super se identificaram, assim, foi muito bonitinho. E foram me interrompendo muitas vezes, trazendo as semelhanças do que eles sentiam, no sentido de já querer estar pronto, de ter muita insegurança em mostrar que não sabem algo, dificuldade em pedir ajuda, energia de já querer saber tudo pra já fazer tudo, pra não precisar de ninguém e pra ter essa reafirmação, esse pertencimento no ambiente de trabalho, do tipo, precisam de mim, eu sou importante. Conforme a gente foi trocando, foi ficando muito presente também quão seres humanos nós somos. Porque 99% dos sentimentos que eles tinham, eu tive e ainda tenho. E eles têm personalidades muito diferentes. Tem uns que são mais extrovertidos, outros mais introvertidos, tem uns que são mais expressivos, assim, dialogam mais, falam mais e melhor, tem outros que têm dificuldade de se fazer entender, ainda que sejam mais expressivos também. Apesar de toda essa diferença, a gente foi chegando sempre no cerne da nossa humanidade. A gente foi entendendo que tem uma autoexigência, tem uma autocobrança, tem um perfeccionismo, uma insegurança presente em todos. Então, seja eles mais expressivos ou mais introvertidos, esse mecanismo de expressão de si tá só escondendo essa insegurança, esse medo de errar, esse medo de ficar sozinhos, de receber críticas, de se sentir exposto por conta disso. Então, foi muito legal. E aí eu contei essa experiência,
a Tamires de 8 anos atrás encontrou com esses jovens, eles conversaram, eu fui trazendo detalhes do que eu vivia, do que eu pensava principalmente. E eu pulei para a situação de hoje, né, que eu passei esse último mês num trabalho onde também tive exigências do ambiente, um ambiente difícil, com pouca clareza, com nada de direcionamento, com confusões de papéis, bem típico de ambientes organizacionais. E como eu, mudada, mais madura, me conhecendo melhor, consegui me posicionar de uma maneira diferente. Então é quase como se eu estivesse na mesma situação de 8 anos atrás, mas dessa vez eu consegui me colocar completamente diferente. Consegui contar para a gestora em questão todo o diagnóstico que eu tinha feito da área, com a minha visão técnica sobre o meu papel enquanto RH, os prós, os contras, onde tinha tido falhas, onde precisava arrumar, o que era meu papel, o que era o papel dela, o que era o papel dos gestores da empresa. Consegui apontar a criticidade de alguns gestores e como eles estavam impactando esse todo, inclusive ela, né, enquanto gestora. E no fim, eu consegui me posicionar contando que o feedback que ela tinha me dado, que era um feedback quase que pessoal sobre a Tamires, consegui contar que ela estava enganada, que eu era uma boa profissional, que eu sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas diante da impossibilidade de atuar, diante da falta de clareza de papéis e diante da falta de autonomia e de direcionamentos, de fato, eu não podia estar e não conseguia estar executando meu papel da melhor forma. E que por isso eu concordava com as decisões que ela estava tomando, de repensar aquele trabalho, aquela função, de repensar o papel do RH, e que pra mim fazia muito sentido. Então eu também não me ofendi com o fato dela não querer mais o trabalho do RH, como se ela não quisesse mais a Tamires, né? Ela podia não querer mais a Tamires. E tudo bem também, porque a Tamires estava lá para prestar um serviço com uma clareza de qual é o papel do RH. E se ela quisesse algo diferente, das duas uma, ela contratava outra pessoa que se submetesse a isso, ou ela revisitava o papel do RH e, né, esse escopo desse cargo. Cara, e aí eu contei isso pra eles arrasou, tipo, lacrou e tudo mais, foi muito bonitinho. Eu aproveitei pra falar, olha, eu não fiz isso na intenção de lacrar, na intenção de calar a boca de ninguém, ou de colocar ninguém no seu devido lugar, né, dessa maneira mais, sabe, ai, não mereço, eu não sou, sabe, uma coisa mais menosprezando, mais dando a volta por cima, nem foi a minha intenção. Até porque quando ela falou o que ela falou pra mim, essa gestora, me pegou pessoalmente, mas eu consegui ouvir, absorver, digerir, entendendo onde pegou pessoalmente, como eu contaria pra ela, e aquilo que não era pessoal, eu consegui entender que era da dinâmica de trabalho, e tudo bem. E aí eu saí desse lugar de mimada, de vaidade, de que eu sou a única, de um certo vitimismo, de que tá vendo, nada tá bom, por isso eu não sou uma boa profissional. Eu saio desse lugar e consigo com maior maturidade e frieza até, assim, sem os ânimos estarem tão à flor da pele, analisar, olha, realmente aqui tava ruim, realmente ali é melhor. Isso traz uma paz, porque não é sobre eu querer atingir o outro, não é sobre eu querer diminuir o outro, ou querer lacrar, como uma das meninas falaram. É sobre eu estar muito segura de quem eu sou, do meu papel, de como eu posso agregar e aonde vão deixar com que eu seja dessa maneira, aonde eu posso agregar. E se eu não puder, tá tudo certo também. Isso me faz pensar o quanto eu vejo pessoas, principalmente nas redes sociais, apesar de ser uma bolha, né? As pessoas estão muito ofendidas, estão muito armadas, estão muito reativas. E isso só nos prejudica. A gente ficar armado, reativo,
agressivo, isso só nos prejudica, porque a gente vai diminuindo a possibilidade de aprender na relação. A gente vai se esquivando, né, desses aprendizados, desse crescimento que vem com a discordância, com o conflito. A gente deixa de olhar se a gente não está sendo muito vaidoso, muito, né, vaidoso no sentido de preservar o ego. Então a pessoa tá falando algo e eu tô me sentindo ali atingido pessoalmente, então para preservar o meu ego eu vou para esse lugar de vaidade de que eu sou melhor, ou eu vou pro outro extremo, eu não sou obrigada a isso. E não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas vem essa quase soberba, sabe? Acompanhada da reatividade, acompanhada dessa agressividade que não precisa. Que isso interrompe fluxo de comunicação. Isso interrompe a possibilidade de achar soluções maduras que preservem a relação. Então eu fiquei muito orgulhosa dessa situação, depois até posso contar melhor sobre ela, e fiquei muito feliz de poder contar para esses jovens que têm tanta energia, que tentem a ser mais militantes também, e que tudo bem eles terem essa energia, essa militância, mas que é importante eles saberem como e onde aplicar. Se preservando, mas também com sabedoria, entendendo as limitações do ambiente, porque todo mundo quer e precisa trabalhar. Então, há de se haver um cuidado na militância para que você não feche portas, para que você não se prejudique profissionalmente, para que você não encalhe a sua carreira. E é isso que eu achei importante contar para eles. E foi um workshop muito bacana, porque todos os grupos que eu faço nessa empresa são muito receptivos, muito abertos, muito atentos, se sentem confortáveis em compartilhar suas experiências. E foi muito bom, eu gosto muito de estar com esse grupo, porque ele é um grupo muito interessado, que se autoriza a falar, né, que traz... Tem algumas turmas que trazem questões bastante pessoais, que eu sinto que eles vão se sentindo à vontade. Eu, particularmente, gosto muito de trocar conhecimento compartilhando vivências pessoais. Então, ouvindo as vivências pessoais das pessoas com quem eu estou ali treinando, ou compartilhar as minhas vivências e a partir das minhas vivências trazer exemplo do que fazer, quais caminhos, e aí rola essa identificação e a partir da identificação eu entendo que a absorção do conteúdo é um pouco melhor. E é interessante que no começo do treinamento, muitos deles estavam desinteressados, braços cruzados, cara fechada, pegando no sono. E no final já estava mais descontraído, os braços já estavam mais relaxados, eles já estavam sorrindo mais, né? Podendo falar mais do que sentiam. E esse ambiente corporativo, ele pode ser muito assustador, né? A gente sabe que o ambiente de trabalho tem muitos pontos negativos, muitas deficiências. A gente olhou para esses pontos também, entendendo aonde eu posso atuar para mudar, porque é importante fazer a manutenção para que algumas coisas deixem de existir, mas onde é importante eu também aceitar que algumas posturas, alguns comportamentos fazem parte desse cenário e aceitando como é que eu me adapto melhor, que tipo de ensinamentos eu preciso receber para lidar também melhor com as situações, aonde que é possível me proteger também, seja um ambiente um pouco mais hostil, seja um ambiente um pouco mais duro, e eu sendo uma pessoa mais sensível, como é que eu me protejo, me adapto, quanta energia eu preciso despender de mim, para dentro desse lugar eu sustentar um pouco melhor as minhas emoções, e aí saindo do trabalho, aí sim eu posso buscar lugares onde eu relaxo, onde eu desabafo, onde eu extravaso tudo isso. Então, era sobre isso também, essa fala sobre gestão emocional. Conseguir cuidar das emoções e quando e onde expressar da melhor forma, né? Foi um treinamento muito bom. E hoje era esse conteúdo que eu queria compartilhar. Essa satisfação que eu tenho muito grande de trabalhar com pessoas mais jovens, com pessoas que têm essa energia de movimento, de transformação, que são muito mão na massa. Cara,
Eu acho tão positivo empresas que se preocupam em ter programas de jovens talentos, que essa energia, essa inquietação, eu acho que essa é a palavra, inquietação que a maioria esmagadora dos adolescentes tem, que são naturais dos adolescentes, ela é tão positiva para as empresas, tem tanta empresa trazendo valor de inovação para dentro, e essa galera vem com essa energia de se a gente fizesse algo, né, virasse de ponta cabeça essa solução, de se autorizar a fazer perguntas bobas, né, que ninguém faz, ou que acham que é muito absurda de errada, e por isso eu vou ficar quieto. Eu gosto muito dessa energia, gosto muito de trabalhar com esse público. Vai me inspirando. Espero que de alguma forma tenha inspirado vocês e tenha trazido alguma reflexão importante, principalmente para a sua melhor adaptação no ambiente de trabalho. Mas esse é o meu recado de hoje. Obrigada por mais essa audiência, que eu não sei quem vai um dia ver. Tchau!